Olá, seja muito bem-vindo ao nosso desafio de líder para líder. Eu sou Juliana Oliveira e eu estarei com você durante essa semana, trazendo algumas reflexões, algumas atividades pertinentes ao assunto de liderança. Eu faço parte da Freedom Consultoria e Assessoria, um projeto que iniciou durante esse ano, durante a pandemia, junto ao meu amigo Davi Rodrigues, que estará com vocês na próxima semana também, trazendo e contribuindo também para que vocês possam desenvolver. E iniciamos justamente para isso, para compartilhar conhecimento e desenvolver líderes que sejam mais humanizados, que sejam disruptivos, líderes que sejam criativos, inovadores, estratégicos, que estejam dentro daquilo que o nosso novo normal ele pede. Um líder mais humano, mas um líder que também entende das habilidades dos demais. Caso você tenha entrado nesse desafio e pense que esse desafio não é para você, segura aí. Eu tenho uma mensagem para você daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero dar uma dica. Ao participar desse desafio, eu sugiro que você tenha sempre em mãos, quando assistir os nossos vídeos, algum caderno ou agenda para que você possa anotar e para que você também possa exercitar. Todo dia nós encaminharemos um card com atividade diária e você vai trabalhar ali de acordo com o que você ouvir aqui no vídeo, o insight que você tiver, você vai responder, porque respondendo e colocando no papel, nós começamos a praticar aquilo que estamos aprendendo. E isso será super importante para o seu processo de desenvolvimento. Então, sempre tenha em mãos um caderninho para que você possa anotar. E, se possível, uma segunda dica que eu dou, se você puder fazer isso, o caderno que você escolher, no caderno que você for fazer os exercícios que nós encaminharemos durante esse desafio, eu quero que você cole uma foto. Ou se você não puder colar uma foto, escreva o que para você representa a liderança. E durante esse processo você vai analisar se você continua pensando igual ou se houve algo que contribuiu através desse nosso período aqui de desafio. Isso vai ser importante você depois poder compartilhar conosco nos nossos grupos de WhatsApp, para que você também tenha uma percepção sobre quem você é hoje e quem você será quando concluirmos todo esse processo. Então vamos lá. Voltando à questão das pessoas que eu tinha dito em relação eu acho que esse desafio não é para mim, porque eu não sou líder, não sou chefe de nada, não exerço o cargo de chefia. E eu vou te dizer que não. Fique aqui conosco, porque nós entendemos algumas coisas sobre liderança e a primeira coisa que eu quero trazer para vocês enquanto conteúdo é isso. Liderança é comportamento. Não tem a ver exatamente, apesar de estar relacionada com você ser chefe. Não tem a ver com você exercer um cargo de chefia ou ter um negócio próprio. Mas como você gerencia a sua vida, a sua família, como você lidar com os desafios, como você consegue viver a sua vida de uma forma que tenha equilíbrio. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, se você acha que esse desafio não é para você, é que é sim, e que você possa trabalhar dentro disso a sua habilidade de liderança, e se isso lhe causar, depois lhe proporcionar um cargo de chefia, que maravilhoso! Você vai poder alinhar tudo que você vai aprender aqui conosco junto à sua profissão. Então, primeira dica é essa: liderança é questão de comportamento. E se você me perguntar assim, poxa Juliane, por que você está me dizendo isso? E eu vou te dizer, quantas pessoas você conhece que são reconhecidas dentro das suas famílias como as pessoas para dar conselho, ou as pessoas que vão te direcionar ou vão te dar a melhor resposta sobre algo que você precisa solucionar? Ou até no trabalho. Quantas vezes nós temos colegas que trabalham conosco, que exercem a mesma função e não são nossos chefes, não são nossos supervisores, nem têm um cargo superior ao nosso, mas que nós sempre questionamos e perguntamos qual é o melhor caminho a ele. Porque essa pessoa se tornou referência de comportamento sobre como lidar ou como executar determinada atividade. E liderança é isso.
é como você se faz referência para os outros, através das suas ações, através do seu conhecimento, através das suas habilidades, aquilo que você tem e que você compartilha com os demais. Mas, para que você consiga compartilhar, para que você consiga ser exemplo, ser uma referência, existe um ponto muito importante, né, nessa jornada da liderança, que é o nosso primeiro ponto. Nosso primeiro dia de desafio, o tema é identificando o líder que existe dentro de você. Porque não existe líder algum que consiga liderar outros, que consiga dar bons conselhos para outros que não segue esses conselhos. Então, a primeira coisa que você precisa anotar aí é que se você quer ser visto como líder, você primeiro precisa se autoliderar. Você primeiro precisa ser líder da sua própria vida. Gerenciar os seus conflitos internos, as suas emoções, como você percebe o mundo, né? E como você reage a tudo que acontece à sua volta. Como tem um vídeo que ele fala sobre isso, e uma frase que me chama muito a atenção é justamente quando fala que nós somos 90% como reagimos e 10% aquilo que os outros fazem com a gente. Porque liderar é comportamento. E eu decido como eu quero me comportar com determinadas ações ou com determinadas situações que acontecem no meu dia a dia. Então, a primeira pergunta que eu quero que você faça, né, e que você comece a trabalhar é: quem é você? Porque somente através do autoconhecimento é que você vai começar a iniciar esse processo de desenvolvimento, de liderança, e que à medida que você for trabalhando, as pessoas vão começar a perceber você e vão começar a sinalizar sobre como você fala, como você reage, as coisas que acontecem na sua vida. Tudo para você dar certo por conta de como você encara seus pontos a desenvolver e os seus pontos fortes. E isso faz toda a diferença. Então, a primeira ferramenta que você vai precisar para trabalhar a sua liderança, e essencial de primeiro lugar, né, é que você busque o autoconhecimento. Que você busque conhecer as suas forças, as suas fraquezas, em que eu sou bom, em que eu não sou bom, né? Por que eu gosto disso, por que eu não gosto, o que foi que me gerou essa percepção. E através de você entender as suas dores, de você entender, né, aquilo que acontece dentro de você, que não é um processo fácil, um processo até muitas vezes doloroso, porque nós precisamos nos enxergar e nos perceber, entender aquilo que às vezes não é tão legal de se observar, não é tão, né, gostoso de sentir, mas que faz parte da gente, né, os nossos medos, as nossas fraquezas. E a gente precisa se conectar também com isso, porque nós somos, antes de tudo, seres humanos. E humanos, eles são dotados de emoções positivas, né? E muitas vezes algumas que nos deixam mais negativos, né? Mas que não é uma coisa negativa, porque a gente precisa passar por todos os processos, por todas as emoções, para que a gente consiga ser um ser integral, para que a gente possa ser um líder muito melhor. Então, as primeiras perguntas que nós devemos fazer quando falamos de autoconhecimento é: quem eu sou? Né? Quem é você? Quando você ouve essa pergunta, quando as pessoas te perguntam quem é você, o que é que vem na sua cabeça? Você realmente tem uma visão clara de quem é você? Ou simplesmente você responde superficialmente qualidades que todo mundo, né, que você espera, na verdade, que você tenha, ou que você percebeu que você tenha, mas que às vezes pode até não ser verdade, porque você quer ser aceito naquele ambiente? A segunda pergunta é: o que eu busco? O que é que você tem buscado na sua vida de melhorias? Né? O que é que você tem buscado de sonhos? Né? O que é que você tem buscado daqui a 1, 2, 3 anos? Né? Daqui a 5 anos? Quais são os seus sonhos, suas metas? Então você precisa entender, você precisa escrever cada coisinha dessa para que você possa ter esse desenvolvimento. E aonde você quer chegar? Ninguém vai para lugar nenhum sem saber para onde vai. Uma história, na verdade,
mais conhecida de todas é a história de Alice, que ela traz a frase no diálogo que ela tem com o gato, para qual caminho que ela vai, e o gato responde que se ela não sabe qual caminho que ela quer ir, qualquer caminho vai servir. Então não seja uma pessoa que percorre qualquer caminho, mas seja uma pessoa que tem clareza do caminho que você precisa chegar, do caminho que você deseja chegar. Então saiba aonde você quer ir. E dessa forma, você vai trilhar por um caminho muito melhor nessa busca do autoconhecimento, porque dentro de nós existe uma bússola, uma coisa que é natural, que é a nossa intuição. A nossa intuição, ela nos avisa muitas vezes das coisas que estão acontecendo conosco, se a gente pode seguir, se a gente não pode seguir, se está na hora da gente parar, se está na hora da gente descansar um pouco, ou se a gente precisa se dedicar mais um pouco. A nossa intuição, ela faz isso, mas a gente só consegue perceber quando estamos conectados com o nosso eu interior. E se você quer ser um líder, né, que executa bem as coisas, que consegue gerenciar bem as suas tarefas, que consegue gerenciar o seu dia, seja, como eu falei, dentro da tua casa, dentro do seu ambiente de trabalho ou em qualquer lugar que você estiver, você precisa ouvir isso, você precisa se escutar, você precisa se entender, né? E com esse autoconhecimento você vai ter alguns benefícios, que vai ser a descoberta das suas forças e fraquezas, dos seus medos, aquilo que você precisa trabalhar. Você vai descobrir através disso, né? Vai ter uma clareza. Você vai começar a buscar, a ter consciência em suas ações, naquilo que você faz, na consequência que a sua ação ela gera quando você toma para você e para quem está à sua volta. E você, com isso, vai ter uma abertura de mente que será maravilhosa para o seu desenvolvimento. Então, faça as perguntas certas, tenha em mente um objetivo para onde você quer ir, comece a olhar para dentro de si e a entender, né, quem é você e aonde você precisa chegar. Então, eu vou trazer mais algumas perguntas para que você analise, para que você refaça, né, e até escreva, se for o caso, né, e que você identifique os seus pontos cegos. O que aqui são os pontos cegos? São pontos na nossa vida que muitas vezes a gente tem, que precisam ser trabalhados, mas que de alguma forma ou por algum motivo nós colocamos de lado, preferimos não trabalhar sobre isso. E se você quer ser um líder completo, você precisa trabalhar também os seus pontos cegos. Então, quais são as partes da sua vida que você ainda não refletiu? Quais partes da sua vida que você ainda precisa pensar sobre elas? Precisa escrever ali um planejamento, algo que você precise fazer sobre isso. Sempre tem pontos, né, no decorrer da nossa caminhada que a gente coloca de canto porque a gente acha que não é tão importante. Mas a gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida. Enquanto ser integral, nós precisamos cuidar do nosso físico, precisamos cuidar da nossa saúde mental, né, da nossa saúde espiritual e da nossa saúde emocional, né? Essas 4, inicialmente aqui, falando sobre elas serão fundamentais para que você possa ter uma vida com equilíbrio e para que você possa gerar, né, uma carreira aí, gerar uma jornada para você com mais oportunidades, com mais gratidão, fluindo coisas na sua vida. Então, essa é a primeira dica. Essa é o nosso primeiro dia de desafio, a reflexão que eu quero trazer para você, que você possa pensar sobre o que é que você está fazendo e como você se sente em relação a isso. E através dessas respostas, quando você souber responder a você sobre cada questão dessa, tudo vai ficar mais claro e as coisas começarão a fazer muito mais sentido. Eu desejo a você um ótimo dia, né, e peço que você verifique o card que nós vamos encaminhar no WhatsApp, responda a atividade, nós temos até o final do dia para que você possa responder, porque amanhã eu encaminharei um novo vídeo com um novo tema para que a gente possa continuar nesse processo de uma forma crescente e evolutiva. Desejo um ótimo dia para você mais uma vez e bom desenvolvimento, vamos evoluir.